Caríssimos estudantes, estimados pais, nobres colegas, professores, hoje, nesta aula do 8º ano, veremos um conteúdo relativo ao primeiro reinado. O Brasil, como vocês sabem, ele já foi um império. Então, o Brasil já teve reis. Então, nós tivemos o primeiro reinado, que o primeiro imperador foi Dom Pedro I. Depois tivemos o que? O período das regências. E o segundo reinado, que foi Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I. Certo? Então, nós veremos hoje o primeiro reinado. Mas vamos ver o contexto histórico, a realidade daquela época, né? Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que ver no contexto histórico são as guerras napoleônicas. Guerras napoleônicas que ocorreram na Europa. Aí você me diz, professor, o que é que tem a ver uma guerra lá do outro lado do mundo, onde Judas perdeu as botas, com o Brasil? Vamos lá. Napoleão, ele estabeleceu o bloqueio continental, que ninguém poderia fazer negócio com a Inglaterra, certo? Então, só que o maior aliado da Inglaterra na Europa continental era quem? Portugal. E Portugal continuou fazendo negócio com a Inglaterra. Então a França decidiu invadir Portugal. Então o que é que o Dom João VI, que era o pai de Dom Pedro I, faz? Ele embarca nos navios e é escoltado por uma esquadra inglesa para o Brasil. Ele deixa... Aí é que nasceu aquela expressão, fulano ficou a ver navios. Nasceu aí. Que os portugueses deixaram os franceses a ver navios. Quando eles chegaram, os portugueses já estavam, a corte portuguesa, mais ou menos 15 mil pessoas, já estavam embarcadas, fugindo para a colônia mais rica de Portugal. Qual era a colônia mais rica de Portugal? O Brasil. E se estabeleceram aonde? Na cidade do Rio de Janeiro. Entendem? Então as guerras napoleônicas forçaram a transferência da corte portuguesa para o Brasil. O Brasil é elevado à categoria do Reino Unido a Portugal e Algarve, certo? Aí você me diz, por que, professor? Não podia continuar como colônia? Podia sim. Então, vejam, foi estabelecido por um acordo que o país, para participar desse acordo, ele tinha que ter sua sede, ele tinha que ter seu governo estabelecido na sua sede. Então, Portugal transfere a sede do reino português para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Entenderam? Então, é isso que vai acontecer. O Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarve. O Brasil não é mais uma colônia. O Brasil está no mesmo status que Portugal, é Reino Unido. Certo? Não é mais nem é menos, é igual. Só que depois, Napoleão é derrotado e Dom João VI resolve ficar no Brasil. Gostou daqui, longe dos conflitos da Europa e tudo mais. Só que eclode em Portugal a Revolução Liberal do Porto, e que exige a volta do imperador Dom João VI para o Brasil. Volte, seu cabra. Volte. E ele é forçado a voltar. Só que ele deixa seu filho, Dom Pedro, Pedro de Alcântara, deixa seu filho, Dom João VI, para administrar o Brasil. E
o Brasil voltaria a ser colônia de Portugal. Então, as elites econômicas do Brasil não gostaram. Por quê? Porque eles ganharam muito dinheiro quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. E se o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, eles perderiam dinheiro. Entendem? Então, as elites locais forçam Dom Pedro I a proclamar a independência. Ah, professor, mas Dom Pedro I fez a independência. Se ele não fizesse, outro faria. É aquela coisa, junta uma turma e diz, ó, bicho, ou é assim, ou tu ajuda a gente, tu fica como líder, e se a gente vencer, tu fica com a glória, tu vai ser respeitado. Ou se tu não quiser fazer, a gente te tira e bota outro no lugar e faz do mesmo jeito. Era isso que aconteceria no Brasil. Então, Dom Pedro, ele, claro, vai fazer o grito de Ipiranga, tudo mais, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Mas é isso. Então inicia-se aí em 1822 o primeiro reinado, que vai ser um período conturbado. Por quê? Porque ele vai buscar consolidar a independência brasileira, fortalecer a independência brasileira e, além disso, fortalecer o seu poder. Só que ele vai ter um problema muito grande na elaboração da Constituição de 1824. Por quê? Porque as elites brasileiras querem uma coisa e ele quer outra. Tanto que na Constituição de 1824, que vigorou até a proclamação da República, o Brasil tinha 4 poderes. O executivo, que era o rei, o legislativo, e o judiciário e o poder moderador, que era o rei também, o rei imperador. Como assim, professor? Vejam. Um exemplo, o imperador dizia, eu quero que construa uma barragem. Aí o legislativo, o parlamento, dizia, não, eu quero que construa uma torre. E o judiciário diz, não constrói nada, está tudo embargado. Um a um, não é isso? Aí vinha o poder moderador e dizia, não, quem está certo é fulano. Ora, se o imperador era o poder moderador, ele ia dar razão a outra pessoa? Obviamente não, né? Ele ia dar razão a ele. Então a Constituição de 1824, embora o Brasil não fosse uma monarquia absolutista, por quê? Porque tinha uma Constituição, mas ele tinha, a Constituição de 1824, ela dava poderes quase absolutos ao imperador. Compreenderam? Então, vamos lá. Nessa independência do Brasil, os primeiros países a reconhecerem foram Inglaterra e Estados Unidos. Não nessa ordem, o primeiro foram os Estados Unidos. Ah, professor, como os Estados Unidos é bom! Foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Palmas para os Estados Unidos. Não, pessoal. Os interesses dos Estados Unidos, os interesses econômicos dos Estados Unidos, os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Não é porque eles eram bonzinhos, não. Eles queriam que esses países daqui todos ficassem independentes para ele liderar. E a Inglaterra, professor? A Inglaterra porque queria fazer negócios com os brasileiros. E queria o aval de Portugal, que era aliada da Inglaterra, para fazer isso. Entendem? Então, por isso foram os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil. Só que Dom Pedro I, ele vai ter um desgaste com as elites locais. Justamente pela maneira dele governar. Então ele vai se desgastar. E isso vai levá-lo o quê? A abdicação do trono. E o que é abdicar? Renunciar. Em favor do seu filho, que era apenas uma criança. Então ele abdica, vai para Portugal, brigar pelo trono português para sua filha. E
o Brasil fica sendo governado por regentes, até Dom Pedro II atingir a maioridade, que inclusive foi antecipada para 16 anos. Mas isso é assunto para um outro dia. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!